Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura espiritual elevada, com viés católico. Aliás, aproveitando o ensejo, eu quero deixar bem claro para todos vocês, às vezes eu falo isso, mas agora cabe ressaltar. O programa Livros em Revista não tem nenhum viés, nenhuma inclinação político-religiosa, cor, credo ou coisa que o valha. A única exigência que nós fazemos para que o convidado se apresente é que ele tenha um bom livro editado com um conteúdo honesto, que naturalmente é o caso deste momento. E nós estamos recebendo o padre Reginaldo Manzotti, uma figura exponencial da entidade católica, e que tem alguns livros escritos, e tem uma passagem, uma trajetória fantástica que vocês vão me perdoar, eu vou ter que ler. O padre Reginaldo Manzotti foi ordenado aos seus tenros 25 anos. Em 2005, tornou-se embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil, na qual eu me sinto devidamente inserido. E que, em meio desta pandemia toda, lançou As Muralhas Vão Cair, como fazer um cerco de Jericó em sua vida pela editora Petra. Porém, ele tem uma gama de livros escritos, todas com este viés de elevação pessoal, espiritual, profissional e, principalmente, familiar. Eu quero, antes de passar diretamente para o padre Reginaldo Manzotti, agradecer toda a nossa equipe técnica, Luciana, Verão, Ayrton, Bernardo, essa turma toda que nos leva até a maquineta de vocês. Também ao Fábio Bolsas, Simone Boleta, da www.bfimprensa.com.br, e Karina Basso, incansável assessora do padre Reginaldo. Como eu disse, ela não é a sombra dele, é o sol dele, e que nos ajuda e nos acompanha. Em suma, fez com que o padre conseguisse alguns minutinhos do seu precioso tempo e dos seus fiéis para que aquecesse ao nosso convite e aqui comparecesse. Padre Reginaldo Manzotti, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, aliás, honrosa. Muito obrigado, como já falei anteriormente, pela aquiescência do convite e, por gentileza, nos honre novamente com sua presença. Olá, Ralph Peter, um prazer poder participar deste seu programa, Livros e Revistas, e poder partilhar um pouco desse trabalho que eu tento fazer, seja pela música e seja também escrevendo, porque eu acredito que os filhos da letra nos proporcionam a oportunidade de registrar um conteúdo e formar pessoas. E por isso eu tenho me dedicado a escrever, porque é uma forma de você deixar registrado na mente, no coração e para futuras consultas aquilo que é de tão importante à vida espiritual. Escreve muito e muito bem, não é só uma questão de quantidade, é muita qualidade. Para mim, diga uma coisa, a belíssima carreira é espantosa, a tua carreira, assim, é exemplar. O que te moveu a esta faina? Ou seja, como que você descobriu-se um missionário? Acho que esse é o termo correto, presumo. Né? Perfeito. Sempre muito preciso nas palavras, Ralph Peter. A minha vocação ela é muito nova. Com 12 anos eu já pensei em ser padre, não tinha todas as decisões. Mas uma vez ordenado, eu senti o apelo do Papa São João Paulo II, que dizia evangelizar com novo ardor, com novos métodos. E eu me perguntava, o que ele está dizendo? Eu fui formado na teologia para ser padre, mas agora um novo ardor, novos métodos. Foi quando me dei conta que existiam várias lacunas a serem preenchidas, seja na questão da comunicação, rádio, TV. E fruto desse trabalho, exatamente, Ralph Peter, foi que as pessoas me faziam muitas perguntas. Perguntas do âmbito pessoal, perguntas de como lidar com certas situações. Foi quando as respostas foram tão
elucidativas para as pessoas, que eu falei, bom, ajudou algumas, que tal ajudar mais? E aquele princípio clássico, verba volant, scripta manent. E eu pensei em deixar esse conteúdo escrito. Então, a motivação dos meus livros é a partilha que eu escuto todos os dias no rádio. E tentar dar uma resposta à luz do cristianismo, sem ser proselitista, para as angústias das perguntas atuais, respostas atuais. Perfeito. Você falou um negócio interessante. Quando você falou elitista, significa que você emana a sua palavra sem querer evangelizar o tempo todo. Foi o que eu não sei se seu livro. É proselitista, no sentido de querer convencer as pessoas a serem católicas. Eu quero que as pessoas estejam convencidas a serem do bem, serem pessoas humanas. Porque quanto mais humano, mais divino a pessoa se torna. Perfeito. Fala uma coisa, já que você falou que aos 12 descobriu-se um evangelizador ou evangelista, não sei qual é o termo correto. Em suma, você assumiu as tarefas divinas, sem ironia. Tá? Certo. Já que nós temos sempre um antônimo e um a favor, algum dia já pairou na sua mente a vontade de parar? Não dá mais, cansei, não dá certo, ou seja, usando os termos católicos, o diabinho um dia tentou te persuadir. Claro, entendi a pergunta. Na minha fase de seminário, porque eu entrei muito novo, fui ordenado, com a graça de Deus, com 25 anos. Nesse período de tomar a decisão de fazer o discernimento, com certeza, teve momentos em que, na filosofia, na teologia, eu pensei em desistir. Mas depois, não tive nenhuma mensagem de anjo e nem Deus falou diretamente comigo. Mas houve uma confirmação. E aí você vai vendo os sinais de Deus na vida. Depois de padre, graças a Deus, eu faço até o sinal da cruz. Nunca tive arrependimento da minha vocação. E se eu nascesse de novo, padre de novo eu seria. Porque eu não sou um artista, eu sou um padre na comunicação. É um sacerdócio dentro do meu grande sacerdócio, que é ser padre. E amo ser padre. Aliás, por falar em disseminação da palavra, quantas agências noticiosas você frequenta? 1.000? Alguém me falou, não sei se foi a Karina que me disse que era mais de 1.300 e tantas, uma coisa repetidoras assim pelo país todo. É verdade. Das 10 às 11 da manhã, eu tenho um programa já há 16 anos, e foi crescente. Hoje, corrigindo a Karina, são 1.418 emissoras. Nada é perfeito mesmo. Que estão transmitindo o programa e outros programas. Então, é uma cadeia. Dizem que só perde para a Voz do Brasil, mas realmente a sede do povo é grande. E eu mantenho 16 anos em muitos lugares, graças a Deus, sendo líder de audiência, e não rádios católicas, não necessariamente, são rádios comerciais, baseado naquela mistura simples, verdade, autenticidade e espiritualidade. Não tem muito segredo, a verdade convence. Eu procuro ser verdadeiro. Padre, aproveitando o ensejo, existe ou como é que o público poderá chegar até o seu programa de rádio? Qual é o mecanismo? Qual é o dial? Ou qual é se é a internet? Olha, os motoristas, tem muito caminhoneiros que me acompanham, taxistas. Eles dizem que eles vão eu sem querer me vangloriar, por favor, mas vai mexendo no rádio, por exemplo, São Paulo, 9 de julho, Rio de Janeiro, Rádio Catedral, mas é só baixar um aplicativo que você encontra, o aplicativo é Associação Evangelizar é Preciso, ou no meu YouTube, que tudo hoje eu transmito também pelo YouTube Padre Manzotti. Então, rádio é TV e uso das redes sociais para tocar corações. O meu objetivo é ser essa ponte
entre as pessoas e Deus. Beleza. Vamos falar do livro, que o nosso tempo já está quase se escoando. É incrível. Bom, você sabe muito bem como é que funciona isso, né? Verdade. A Karina deve ficar fazendo assim para você e para mim faz a Luciana. Pessoas como você, vale a pena conversar. Por isso que... Deus, isso é uma gravação também, não? Vamos falar do teu livro, então, pelo menos o recém-lançamento, como é que chama? As muralhas vão cair. Vão cair, perfeito. Explica rapidamente, por favor, esse fenômeno de Jericó, para que todos nós tenhamos aqui um posicionamento. É um termo usado bíblico, não é só católico. Os judeus falam muito disso, que as muralhas vão cair. Foi a conquista, a última cidade resistente lá no tempo da Terra Prometida, quando Josué estava por passar. E havia uma cidadela muito resistente, com muralhas muito altas e um povo muito valente. E Deus entregou. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam passar 7 dias. Um dia, uma volta por dia, no 7º dia tocar o shofar, que é uma corneta feita de chifre de carneiro. E quando tocaram e gritaram, ela caiu. Esse termo é bíblico, é histórico. A partir dali se desenvolve todo um conceito de que nós, muitas e muitas vezes, nos deparamos com grandes muralhas em nossa vida. A pandemia é uma muralha que ninguém pediu e a natureza, o homem, com permissão de Deus, deixou acontecer. Então, antes de, não sabia da pandemia, o final do ano passado, que todo ano eu escrevo um livro. O do ano que vem está pronto, mas vou deixar para lançar em 2022. Por quê? Porque eu sou muito disciplinado. E as muralhas, exatamente quantas muralhas nós vivemos. A muralha da pandemia, a muralha seríssima que está acontecendo, que é a depressão, a muralha terrível, que são famílias com pessoas envolvidas em drogas. Então, é uma proposta assim, todos nós temos as nossas muralhas. E como nós podemos derrubar? E aí o livro é um ensinamento, a partir de um fato histórico, fazendo uma atualização, o que nós chamamos de um adornamento, atualizar, trazer luz para o presente. Então, o livro, basicamente, é uma volta na história e uma atualização na história, mostrando as grandes muralhas que vivemos hoje. E o seu conteúdo é mensagens voltadas para a quebra? Não, voltadas para... Mas é disciplina. É disciplina, organização. Porque eu não acredito que as coisas se conquistam sem esforço, disciplina e resiliência. Nós queremos as coisas muito mágicas. E, às vezes, nós queremos que Deus seja um mágico a nosso favor. E não é assim. Deus, ele nos favorece, mas é uma conquista diária, um exercício. Voltando ao fato histórico, Deus deu aquela grande... derrubou a muralha, mas eles tiveram que passar 7 vezes. Às vezes, na vida familiar, às vezes, na vida pessoal, nos falta essa determinação. Não é eu vou conseguir. Com a graça de Deus, eu posso vencer. Mas você não acha... Desculpe agora, sem querer fazer uma polêmica do assunto, por favor, aproveitando polêmica. Aproveitando, inclusive, a tua honestidade de caráter. Você não acha que é demais esse negócio que a maioria das pessoas, até quem não é católico, se Deus ajudar, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou fazer. Não deu certo porque Deus não quis. Você não acha que é muita responsabilidade atribuída à divindade e uma maneira também de a gente se eximir de responsabilidade? Concordo plenamente com você, mas para nós cristãos, se Deus quiser, é dizer assim, nenhum fio de cabelo, isso é bíblico, cai sem a vontade de Deus. Quer dizer, tudo está na onisciência de Deus, no conhecimento de Deus. E Deus não quer nenhum mal. Ele não quis a morte, não quer a pandemia, mas ele conta com o homem. Só que o plano de Deus é que me faz superar. Então, concordo com você que pode a pessoa se eximir da sua responsabilidade, mas sem se eximir, nada acontece sem a vontade de Deus, desde a criação até a consumação dos tempos. Essa é a nossa fé.
Você sabe que na divulgação que eu fiz do teu livro no jornal, eu escrevi justamente isso, que as tuas palavras poderão ser lidas e acompanhadas até por quem não é sectário do catolicismo, quem não é católico, porque ela engloba todo um espectro universal de boa vontade, de rigidez, de disciplina e principalmente de caráter. Concordo plenamente. Eu tenho muitos evangélicos e espíritas que me acompanham. E eu procuro, como eu disse, não ser proselitista, apesar de que eu tenho um lado muito apologético. Isso é da minha natureza, que eu estudo muito. Então, é o que você acredita, né? E eu vou muito eu sempre fui um Santo Agostinho, Ralph Peter. Eu sempre fui muito inquieto na minha alma. E eu sou padre depois de ter resolvido muitos problemas pessoais. Então, eu não gosto de meias palavras. A pessoa não me convence diz que ou creio ou não creio. E é assim que eu conduzo a minha vida, com as minhas fraquezas. Mas eu acredito que quando a pessoa ela acredita em alguma coisa, ela se entrega de alma. E está faltando isso, paixão, está faltando amor, está faltando ardor, até em relação ao outro ser humano. Tá meio faltando um pouquinho de ânimo também, né? Credibilidade, verdade. Ânimo. Padre, desafortunadamente, para nós, espequinautas do Livros em Revista, nosso tempo está acabando. Perfeito. Fica aqui o convite, intimação, para que no próximo, por gentileza, nos agracie com a tua presença para a divulgação. Pode ter certeza, o maior prazer falar com o senhor, do tamanho envergadura, conhecimento, uma alegria e um privilégio para mim estar dividindo esse momento com o senhor. Senhor não, por favor. Desculpa, é força do hábito. É força do hábito. Eu sei. Isso é coisa de seminário. A gente sempre se refere ao outro. Isso aí é só para te deixar sem graça. Eu sei que não estou conseguindo. Muito bom. Muito Meu bom. caro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Pessoal, nós conversamos com o padre, essa graça, essa excelência, o padre Reginaldo Manzotti, que nos deu uma colherada do seu livro, que não é muito de grosso calibre, todavia tem uma envergadura fantástica, um alcance miseravelmente bom e que todos nós deveremos ler, católicos ou não. Ok? Pessoal, muito obrigado pela presença, pela paciência comigo e até a próxima semana, se todas as forças assim permitirem. Um abraço. Tchau, tchau. Felicidades.